E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Diego Fênix, sou monitor da cadeira de Servomecanismos da Universidade Federal de Pernambuco e a gente está estudando aqui sobre erros de estado estacionário. Vamos então continuar com a aula da gente. Bom, o que é que a gente tinha visto era que eu tinha, no caso de o sistema de realimentação unitária, tinha aqui meu erro de estado estacionário no domínio da frequência, né? Meu erro no domínio da frequência era R sobre 1 mais a função transferência. Que aí então, se eu quisesse saber meu erro do estado estacionário, que é aquele quando t tende a infinito, então isso aqui é igual a S vezes E, isso aqui para todos, né? Que no caso desse nosso sistema de realimentação unitária fica S vezes 1, R sobre 1 mais G. Isso com S tendendo a zero, não é isso? E aí o que a gente tinha visto era que para a gente saber se esse nosso erro ele ia dar uma constante, ia dar zero ou ia dar infinito, isso tudo depende da minha função transferência e da entrada que eu coloco. Então a gente tinha analisado para 3 entradas diferentes e 3 funções de transferência diferentes, que são os tipos tipo 0, tipo 1 e tipo 2. E aí o que acontece? A gente tinha visto também que no caso, quando por exemplo eu coloco como entrada, um degrau, que é o de t, então a função de transferência, a transformada de Laplace do degrau é 1 sobre S, e aí jogando na fórmula fica que é o erro do estado estacionário é S vezes 1 sobre S, 1 mais G, não é isso? E esse S corta com esse e fica só 1 sobre 1 mais G. Quando S tende a zero, não é isso? A gente não tinha visto sim. Aqui também era quando S tende a zero, só que ficava 1 mesmo. E aqui também. Então, esse cara aqui, a gente tinha chamado ele, como a entrada é um degrau, a gente tinha chamado ele de KP, com alusão a P de posição, né? Lá da física. Posição, velocidade e aceleração. Esse cara aqui vai ser para minha entrada unitária, ou para minha entrada degrau. Esse aqui vai ser para minha entrada rampa. E esse cara aqui vai ser para minha entrada parábola. Aí a gente vai utilizar o KP, KV e KA. Sacaram? Pronto. Nesse caso aqui, deixa eu apagar isso. Nesse caso daqui a gente tem KP, porque a entrada é uma entrada degrau. Agora, se a gente tivesse uma entrada rampa, teríamos R 1 sobre S ao quadrado, não é assim? E aí, o erro de estado estacionário ia ficar S, quando isso aqui tudo tende a zero, né? S tende a zero, de R seria 1 sobre S ao quadrado, 1 mais G. Isso aqui vai ficar como? Esse S aqui, né? Esse S daqui corta com esse. Só que aí sobra um Szinho aqui, que eu vou colocar ele para aqui para baixo. Certo? Vai ficar 1 S 1 mais G.
Isso tudo com S tendendo a zero. Só que aí fazendo a brincadeira, né, daqui para cá e daqui para cá, aí eu vou logo substituir isso aqui tudo por S mais SG, certo? E a gente sabe que quando aqui S tende a zero, isso aqui vai ficar zero, não é isso? Quando aqui S tende a zero, isso aqui vai continuar sendo 1. E aqui é que a gente vai fazer a nossa análise. Então isso aqui vai ficar zero, né? Isso aqui vai ficar zero. Isso aqui vai continuar permanecendo 1. E aqui a gente faz a nossa análise. Esse cara que a gente faz a nossa análise, quando a entrada é uma rampa, isso aqui a gente vai chamar de KV, certo? A mesma coisa acontece para, no caso de uma entrada parábola, que aí eu tenho Laplace nessa entrada, alguma coisa que eu não estou lembrado, uma constante, mas depois a gente vai dar uma olhadinha, sobre S ao cubo. Essa constante aqui, eu não sei ao certo, eu vou dar uma olhada depois. Mas aqui é uma constante que eu não lembro. Parece que é 3 fatorial. Eu não estou lembrado, vou dar uma olhada. Aí o que acontece? A gente tem que o erro está estacionário. Novamente, é S vezes o R, que a gente sabe como a entrada é uma parábola, são transferência a Laplace, né? É 1 sobre S ao cubo. Na verdade, isso aqui é uma constante, né? Que eu falei que eu não sei qual é. É 1 mais G. Aí o que acontece aqui? Um desses S aqui vai cortar com esse. Vai sobrar S ao quadrado aqui, que eu vou colocar lá para baixo. Aí vai fazer a mesma coisa que a gente tinha feito antes. Vai ficar 1, aqui S ao quadrado, mais S ao quadrado, G. Isso tudo com S tendendo a zero. Então, S tendendo a zero, isso aqui vai para zero. Isso aqui continua 1. E aí eu tenho o mesmo cenário de antes, que vai ficar zero. Só com a diferença que aqui eu vou ter S ao quadrado. Então, esse cara que a gente vai fazer análise, que é o limite, né, quando S tende a zero, essa análise aqui do limite a gente vai chamar de KA, porque a entrada é uma parábola, certo? Então, no final das contas, o que a gente tem é, se a entrada é um degrau, a gente tem que o erro estacionário é 1 sobre 1 mais Kp aqui. Aqui, quando a entrada é uma rampa, a gente tem que o erro do estado estacionário é 1 sobre Kv. E aqui, quando a gente tem a entrada uma parábola, o erro do estado estacionário é 1 sobre Ka, certo? Esse Ka simboliza o elemento que a gente vai fazer análise para quando uma entrada é uma parábola, certo? Todas essas nomenclaturazinhas, Ka, Kv, Kp, são para esses elementos que a gente está fazendo análise do limite, certo? Em cima da função de transferência. Bom, daí a gente tem aquela tabelinha, ficou assim, né? Perceba que aqui nós temos para o degrau, nós temos a formulazinha do erro, ó, 1 sobre 1 mais Kp. Pronto, aqui, né? 1 sobre 1 mais Kp. Aqui, quando
a entrada é uma rampa, 1 sobre KV, e aqui 1 sobre KA quando a entrada é uma parábola. Beleza, vamos dar uma olhadinha agora nessa questãozinha aqui, ó, que tem lá no slide do professor. Fala o seguinte: se eu disser que um sistema tem KV igual a 1000, o que acontece? Que informações a gente pode obter disso? Se eu digo que o sistema tem KV igual a 1000, em primeiro lugar, se eu tenho KV, é porque eu coloquei como entrada de teste, coloquei uma rampa. Ou seja, eu tenho entrada, nesse negócio aqui eu tenho uma rampa, T de T. Certo? Agora, vamos dar uma analisada. A gente poderia ver na tabela, né? Porque eu tenho aqui, KV é 1000, né? Que é uma constante. É uma constante. E qual é o tipo de G da função de transferência para que o meu KV dê uma constante? Eu posso ir lá na tabelinha e ver. Eu sei que minha entrada é uma rampa, certo? E eu vejo aqui, ó, se minha entrada é uma rampa, aqui eu tenho para tipo 0 erro infinito. Eu tenho aqui para tipo 1, eu tenho 1 sobre KV. KV é 1000, então vai dar uma constante, né? Aqui, então a gente tem KV é uma constante para tipo 1. Aqui KV é 0 para tipo 0. E aqui KV é infinito para tipo 2. Então a gente tem, olhando a tabelinha, que para que KV seja uma constante, o tipo da função de transferência é tipo 1. Mas a gente podia deduzir isso olhando a formulazinha do erro estacionário. Como é que fica? Para uma entrada que a gente já sabe que é uma entrada rampa. Isso aqui, o R vai ser 1 sobre S ao quadrado, né? Então eu tenho S vezes 1 sobre S ao quadrado. Esse S vai cortar com esse S aqui, né? Aqui embaixo tem 1 mais G. Isso tudo com S tendendo a 0. Então, no final das contas, isso aqui fica 1 sobre S mais SG, com S tendendo a 0, não é assim? E ele está dizendo que isso aqui, que a gente chama de KV, isso aqui deu 1000. Para que isso aqui tenha dado 1000, ou seja, uma constante, né? Aí vamos dar uma olhada. Porque G, quem é G? Vamos dar uma olhada, vamos dar uma sacada aqui. G, lembra, é alguma coisinha aqui, ou seja, os zeros, os polos, inclusive o polo na origem de multiplicidade n, que é isso que vai determinar o tipo da nossa função de transferência. E a gente tem esse S multiplicando aqui tudo. Então, para que isso tudo tenha dado um constante, é necessário que eu tenha conseguido cortar isso aqui com isso aqui. E não tenha sobrado nenhum S aqui embaixo. Ou seja, tinha que ter dado exatamente esse N aqui, tem que ser 1. Para que eu tenha cortado aqui e tenha cortado aqui. E só sobrasse os zeros e os restantes dos polos. Porque aí quando sobra zero, os zeros aqui, porque tudo aqui é S tendendo a 0, né? Aqui é S tendendo a 0. Então, quando S tende a 0, os zeros desse negócio aqui, ele vai dar uma constante aqui em cima. E aqui também vai dar uma constante. Pode ver. Simplesmente fazendo S tendendo a 0 como exemplo, o que a gente tem. Imagine, viu? Imagine que eu tenha S mais 5 e aqui embaixo S mais 3. Pronto, quando S tende a 0,
Aí eu tenho que isso aqui vai para zero, né? Vai ficar só o 5 aqui em cima. E o S aqui vai para zero também, vai ficar só o 3. Ou seja, no final das contas, isso vai ficar, esse limite vai ficar 5 terços. Porque esse S cortou com esse. E beleza, ficou só isso. Então, vai dar uma constante, o KV. Logo a gente percebe que para que esse nosso KV dê uma constante, é preciso que esse S corte com esse S de baixo e embaixo não sobre nenhum S. Ou seja, essa função de transferência tem que ser do tipo 1. Tem que ser 1 aqui em cima. Certo? Pronto, a gente podia deduzir isso sem precisar olhar na tabela, né? O que mais de informação a gente tem? A gente tem agora, né, depois de a gente fazer toda essa análise aqui, vou até apagar esse negócio. A gente tem que nosso G é do tipo 1. Tipo 1. Certo? Outra coisa que a gente pode perceber, sim, que o erro do estado estacionário vai dar quanto? Vai dar 1 sobre KV, né? Porque aqui, isso aqui vai ficar 0, quando tende a 0, o NS tende a 0. Então vai ficar 1 sobre KV só. Que isso aqui ele deu o valor, né? Vai ficar 1 sobre 1000. Isso aqui é o meu erro do estado estacionário, que é uma constante. Certo. Vamos dar uma olhada lá de novo. Então, ó, informações que a gente obtém sabendo que KV é 1000. O sistema é estável, já que por eu ter um erro, né, que não tende a infinito, na verdade, mesmo com um erro tendendo a infinito, o meu sistema poderia ser estável também, né? Mas por eu estar mencionando que KV é 1000, eu estou tratando com um sistema estável, porque a gente só faz esse tipo de análise para sistemas estáveis. A gente viu que o sistema é do tipo 1, né, fazendo tanto a dedução, ou então olhando a tabela. O que mais que a gente viu? A entrada de teste é uma rampa, né, deduzido porque ele está dando KV e não está dando KA, por exemplo. O erro do estado estacionário é 1 sobre KV, que é 1 sobre 1000. Né? Pronto. Beleza. Então, a gente viu essa primeira parte do estado estacionário. Vamos dar uma olhadinha agora no caso de distúrbios. Deixa eu dar uma passada para cá. Imagine que nós tenhamos um sistema desse tipo aqui, certo? Então, a gente tem um distúrbio aqui, não é isso? Se não tivesse distúrbio, no meio aqui, ó, a gente teria duas funções de transferência em série, é isso? Em cascata. E aí, o que a gente poderia fazer? A gente poderia transformar em uma função de transferência única, simplesmente multiplicando G1 vezes G2, não é isso? E aí a gente teria aqui em cima apenas uma função de transferência. Então o que nós temos? Temos que o erro desse sistema ele é dado por duas parcelas. Uma devido à entrada, como se não houvesse esse distúrbio, que é o que a gente está vendo aqui, é igualzinho que a gente estava tratando antes, só que no caso da função de transferência aqui é G1 vezes G2, certo? Porque estamos ligando em uma só, e tem a entrada. E temos o erro, essa parcela aqui negativa, que é o erro devido ao distúrbio.
que é dado por essa formulazinha aqui, certo? Perceba que ela tá entrando como negativa, né? Então, nós temos uma parcela, um erro. Uma parcela do erro é o que a gente chama de erro devido à entrada, e a outra parcela é o erro devido ao distúrbio, certo? Bom, nesse erro devido ao distúrbio aqui, aí o que acontece? Que é dado por essa fórmula, ela também pode ser representada por essa outra fórmula aqui, ó. Ela pode ser transformada por essa outra fórmula. Basta dividir tanto o numerador quanto o denominador por G2. Aí é a mesma coisa, né? Mesma formulazinha. Aí perceba que no caso dessa representação aqui, a gente tem que o seguinte: se a gente quiser diminuir, veja, o denominador ele é 1 sobre G2 mais G1. Ou seja, se eu quiser se eu quiser diminuir o erro devido ao distúrbio, eu tenho que aumentar esse denominador. Tenho que fazer ele o mais grande possível, maior possível. Para eu fazer ele maior possível, eu tenho que aumentar G1 e diminuir G2, porque aí essa fração 1 sobre G2 fica maior ainda. Então a minha intenção é essa: se eu quiser diminuir o erro devido ao distúrbio, eu aumento o G1 e diminuo o G2, para que o denominador fique maior, e aí o erro fica menor. Então, para que o erro devido ao distúrbio fique menor, eu aumento o G1 e diminuo G2. Diminuo G2 para que a fração ali fique menorzinha. Quer dizer, fique maior, a fração fique maior. Certo? Então, é esse tipo de análise que a gente vai fazer para que essa parcela do erro devido ao distúrbio ela seja menor. Beleza. E aí eu tenho que o erro o erro de estado estacionário, né? Como a gente tinha visto, é S vezes o erro na frequência, quando S tende a zero. Até aí a gente tinha visto, não muda nada. Só que esse erro ele tem duas parcelas. É tanto o erro devido à entrada, quanto o erro devido à saída, né? Então é o erro devido à entrada menos o erro devido à saída, que substituindo aqui fica isso aí. Aí veja, perceba que eu estou subtraindo, né, o erro devido ao distúrbio. Tem ali o sinal negativo, né? Certo. O que a gente percebe agora é que fazendo o S, né, o S distribuindo o S para os dois erros, tanto para o erro da entrada quanto para o erro do distúrbio, a gente fica com isso aí, ó. A gente tem o erro devido à entrada, que é como a gente tinha visto antes, esse representado por esse Rzinho aí, menos o erro devido ao distúrbio, que a gente vai representar por esse AD, certo? Pronto. Aí a gente tem aqui embaixo que o erro de estado estacionário devido ao distúrbio, que é aquela parcelinha negativa que a gente viu, ela é dado por S vezes o erro devido ao distúrbio na frequência. E aí, trazendo aquela fórmula que a gente tinha visto do distúrbio, certo? Aí trazendo, veja que é negativo, né? Está subtraindo aí. Está subtraindo dessa parcela. Então, esse negativo aí vai mostrar que eu estou subtraindo o erro devido ao distúrbio.
Certo. Aí o que a gente tem? A gente tem que esse é D, né? A gente pega daquela formulazinha lá de cima, que a gente estava vendo, e joga aqui embaixo. E fica isso aí. Perceba que é a mesma coisa que a gente tinha antes, que a gente tinha a entrada R, só que aqui a gente tem como entrada um distúrbio, o sinal do distúrbio, né? Que é aquele sinalzinho que a gente tinha visto. Eita, aqui eu risquei aqui, ó, mas estava aqui, né? Entrando e somando ao sinal que veio de G1, que saiu de G1, né? Então, aí vamos fazer um exemplo. Por exemplo, se esse distúrbio ele é dado como um degrau, né, um degrau unitário, a gente tem que é transformado de Laplace para o degrau unitário, é 1 sobre S, e aplicando, a gente tem que o S sumiu, né? Cortou o S do distúrbio com o S que tinha antes, e fica isso assim. O erro de estado estacionário devido ao distúrbio. Aí perceba que esse S é cortado, né? E só fica 1 sobre G2 mais G1 ali embaixo. Ambos com S tendendo a zero. E a gente faz aquela análise que a gente tinha feito para os diferentes casos, tanto de G1 quanto de G2, né? Certo. O que é que a gente tem mais aqui? Aí perceba, aquele distúrbio ele entra aí no meio. Bom, o que é que a gente tem agora? A gente tem o seguinte, a gente considerou até agora um sistema com realimentação unitária, ou seja, alguma coisa desse tipo aqui, onde tinha uma função transferência G, a saída voltava direto realimentando a entrada, né? Se voltava, esse Czinho voltava e não tinha nenhuma função transferência. Agora a gente vai considerar se houver essa função transferência aí embaixo. O que a gente pode fazer com essa função transferência? O que a gente vai tentar fazer vai tentar acochambrar para voltar para aquela representação de realimentação unitária que a gente tinha aprendido antes, que é o que a gente sabe trabalhar. Então a gente vai fazer umas manipulações aqui para tentar fazer com que esse H que apareceu agora, ele não atrapalhe aquela representação unitária que a gente tinha visto antes. Aí veja só, o que a gente tem aqui? A gente tem que tá somando, né? Aqui nessa bolinha tá somando a entrada com o sinal que vem de H negativo. Então a gente tem R menos o que vem de H, na verdade. Não é nem H, é o que vem de H, né? Que é um sinal, sei lá, um sinal V. E a gente tem, se a gente colocar mais C menos C, a gente não vai estar atrapalhando nada, né? Não tem problema nenhum. Aí é isso que a gente vai tentar fazer agora. A gente vai colocar, vai puxar lá da saída e colocar aqui nesse somador mais C e menos C. Que aí não vai dar bronca nenhuma, né? Se eu estou colocando mais C e menos C, eu não estou alterando nada. Então eu tenho aqui mais C, peraí, deixa eu... e menos C. Deixa eu só alterar aqui e apagar esse negócio para ficar mais claro. Tenho que aqui no pretinho, saindo do H, ele é negativo, saindo do H. E saindo desse mais um aqui, eu posso colocar ele negativo também, veja, e alterar esse mais um aqui para ficar menos um. Pronto, não é a mesma coisa? Porque aí lá no final, menos um com negativo vai ficar mais um.
Então é como se eu tivesse uma função de transferência aqui, menos 1, vindo do sinal de saída C. Pronto, aí o que nós temos aqui agora? Nós podemos perceber que tanto esse H aqui quanto esse menos 1, eles estão em paralelo. Deixa eu fazer destrinchar isso aqui melhor, porque aí vocês percebem melhor o que é que está acontecendo. Mas o que está acontecendo aqui é que H e menos 1 eles estão em paralelo e aí a gente pode juntar eles numa caixinha só. Vê, uma representação melhor para a gente entender melhor isso aqui. Eu tenho minha entrada que se soma aí veja só, como eles estão em paralelo aqui, aí basta eu somar nisso. Aí eu somo, fica H menos 1. E entra aqui realimentando. Negativo. Perceba que tanto o menos 1 quanto o H, eles são negativos. Isso foi proposital, que eu coloquei para poder fazer essa associação em paralelo das duas funções de transferência. Então, quando eu troquei aquele sinal de menos 1, que era mais 1 e coloquei menos 1, foi exatamente para isso, para ficar com esse mesmo sinal aqui, perto da setinha. E aqui embaixo ficou o menos 1 com aqui positivo, né? Entrando no somador positivamente, sem mudança de sinal. Então eu tenho menos 1 aqui, entrando no somador. Aí veja, esse somador, ele está somando o sinal que vem de R, o sinal R, né? O sinal que vem de H menos 1, quer dizer, somando com o sinal que vem de menos 1, e somando e subtraindo do sinal que vem de H menos 1. Aí se eu quiser, eu posso destrinchar isso melhor, para ficar melhor a visualização. De que forma?